se encontram. Então, a aprendizagem para os cognitivistas, eles denominam a aprendizagem como um processo de organização das informações e de integração do material. A aprendizagem mecânica, ela é a aprendizagem de novas informações e com pouca ou nenhuma associação com os conceitos já existentes. Já a aprendizagem significativa é quando um novo conteúdo, né, uma ideia ou uma informação, relaciona-se com conceitos relevantes, claros e disponíveis na estrutura cognitiva. Então, esse tema que eu falei agora para vocês foi sobre aprendizagem, né? Nós falamos sobre os dois grupos de aprendizagem que existe, né? Que é das teorias, que é do condicionamento e do cognitivismo. As três principais controvérsias, né? E a aprendizagem para os cognitivistas, aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. É muito interessante essa parte, do capítulo 5, do livro da Anna Bott. E nós vamos falar agora sobre a importância da educação. A educação, ela é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, ela é exercida de forma que o indivíduo desenvolva as habilidades e vai se adequando à sociedade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, para a educação, a ciência e a cultura, em uma escola, a educação ela é realizada além dos limites da educação formal, abrangendo também o convívio social. Então, um país, quando ele investe na educação, ele está investindo também em todos os outros setores. E a educação, ela abre portas, desenvolve o senso crítico e garante a dignidade da sociedade. Então, a gente já sabe que a educação ela é importante, mas a gente tem que se atentar sempre também que a emoção, a nossa emoção na educação também é importante. O ser humano ele é um ser que ele tem necessidade de ter relacionamentos familiares, convívio social. Então, lá na escola, na faculdade, no cursinho, também vai ser assim. Ou seja, em qualquer área que a gente tiver ali para poder adquirir algum tipo de conhecimento, algum tipo de aprendizagem. Então, vai ser assim também. Por exemplo, quando a gente estiver se sentindo bem com nós mesmos e com tudo que está à nossa volta, que vai ser os amigos, né, os colegas de turma, os professores. Então, a gente vai se sair bem ali no aprendizado, né? Agora, se a gente não estiver bem, a gente não vai se sair bem. Isso é porque a gente tem uma parte do cérebro que é responsável pelo processamento das emoções. Então, ela atua de maneira ativa na área da cognição, da memória, da atenção, do raciocínio. Então, se a gente desenvolve ali uma ansiedade patológica, a nossa capacidade de atenção e de concentração, ela vai diminuindo ali. E a gente passa a ter dificuldade de absorver novos conteúdos ou qualquer tipo de informação. E isso vai provocando um fraco rendimento na escola, no caso do aluno. Então, os estudantes que são expostos a situações de estresse, eles liberam no seu organismo, que tem um hormônio que ele é chamado cortisol. E ele tem o objetivo de preparar o nosso corpo para lidar com as ações de perigo ou de alerta. E ele inibe o processo de reter e compreender novas informações, né? Ele tira aquele processo e a gente passa a não compreender e não guardar aquelas informações. Então, quando fazemos atividades na escola, né? O aluno, no caso, ele sempre utiliza a memória de curto prazo, que ela é a responsável por armazenar dados
e os conhecimentos adquiridos ali em um curto espaço de tempo ali, que pode tanto ser destacado mais adiante, como ele pode ser examinado e retido, se não houver grande relevância. E já a memória a longo prazo, ela já permite a gente agravar experiência e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, né? O que nós vamos agregando, né, na nossa bagagem com o tempo. Então, para que esse aprendizagem ocorra de maneira eficaz, é necessário que ele desperte no aluno alguma emoção ou significado. E também esse aluno ele vai ter a necessidade de ter um bom relacionamento, é um conjunto, né? No lar tem que estar bem, na família, né? Na escola tem que estar bem, ele tem que ter ali um bom relacionamento com o professor, com os colegas, né? Então, assim, a emoção na educação, a gente tem, já né? Ela é observada já na escola, porque nas escolas o aluno ele é educado como um todo, né? Ele é educado ali, preparado, né? Para aquele convívio social, né? Então, de certa forma, as escolas já usam isso, né? Para poder estar encaminhando melhor o aluno ali, né? Para conviver na sociedade e tal. Mas essa emoção na educação também é importante para nós, alunos, a nós nos educar, né? Porque nós sabendo disso, nós podemos. Desculpa. Nós sabendo disso, né? Nós podemos, às vezes, tentar levar isso e usar isso ao nosso favor, né? Não deixando que isso influencie no nosso rendimento escolar. Então, nossa aula de hoje, fica por aqui. Agora acho que a Júlia vai continuar. Oi, gente. Eu vou falar agora sobre a educação para a felicidade, não para a perfeição. Então, atualmente a gente vive numa sociedade em que a perfeição é muito valorizada, sendo que na verdade ela sequer existe. Assim, quem que tem um conceito certo do que é perfeição? Cada pessoa acha que é algum tipo de coisa de acordo com a vivência dela. Mas enfim, quando a gente está nesse objetivo de buscar a perfeição, a felicidade ela fica em segundo plano e a gente não aproveita a vida do jeito que a gente tem que aproveitar. Sendo que a gente tem que ser, no caso, a gente tem que nos treinar para sermos felizes, porque quando a gente é feliz, a gente consegue, a gente tem maior probabilidade de se dar bem em vários aspectos da vida. Assim, a gente pode exemplificar, quando você tá bem, quando você está num estado de espírito bom, você não fica cansado de fazer uma simples tarefa. Agora, quando você tá exausto, uma simples tarefa se torna assim uma coisa enorme e que vai tomar muito do seu tempo, vai tomar muito da sua paciência. Mas enfim, agora sobre a educação na infância. Os pais que são extremamente exigentes, eles criam crianças muito ansiosas e inseguras, porque geralmente pais superprotetores não deixam as crianças aprenderem com os próprios erros. Sempre ficam prendendo a criança e literalmente não deixa a criança cair porque vai machucar. E a criança nunca aprende a não cair, não machucar, entendeu? Sempre vai ter alguém para segurar a mão dela. Mas enfim, é importante deixar a criança errar e aprender com esses erros. E com isso aprender que está tudo bem ser imperfeito. Porque a imperfeição é a verdadeira perfeição, se a gente pudesse colocar isso num conceito. Quando a gente tá num ideal de imperfeição, a gente tá livre para errar, para acertar e tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. E no, falando uma coisa que é muito comum,
que atualmente é muito valorizado a questão acadêmica, a questão do mercado de trabalho. Uma pessoa ela não deve ser criada assim 100% do tempo para tirar 10 em todas as provas e sempre ficar na melhor posição da carreira dela. A pessoa tem que ser criada, ser reeducada, ser formada pensando que ela tem que se esforçar dentro das possibilidades dela e sempre tentar se superar, entendeu? Se ela tá se superando, tá ótimo. E tem que levar em conta que tá tudo bem errar de vez em quando, porque isso é ser imperfeito. E é essencial a gente ter a consciência e passar essa consciência para as crianças, né? Para as pessoas que a gente está convivendo, que a felicidade está no agora, entendeu? No presente, em viver o momento, saber assim valorizar o que está acontecendo, valorizar o que a gente está fazendo agora, as pessoas que a gente está convivendo, o que a gente está sentindo, e novamente saber que está tudo bem a gente ser imperfeito, a gente não precisa ser feliz 100% do tempo, isso é impossível, entendeu? Tem situações que vão fazer mal, só que o Jean, inclusive, vai falar um pouco disso no módulo 3, que é. Calma aí, me deu um branco. Que tem o pessimismo e o otimismo. E pessoas que sempre que pensam sempre de forma pessimista, poucas coisas elas conseguem realizar. E as otimistas sempre olham obviamente, com um olhar otimista. E vendo sempre as coisas boas, que é aquela antiga história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Mas enfim, para finalizar, é só dizer aqui que a felicidade ela não é a meta, a felicidade é o caminho. E como a gente vai falar no módulo 5 dos princípios da felicidade, o primeiro princípio é o benefício da felicidade, que vai traduzir isso de uma maneira menos reduzida no caso, que quando a gente é feliz, a gente tem muito mais chance de obter o sucesso. A gente não tem que pensar que temos que obter o sucesso para sermos felizes. Na verdade, isso é o contrário. É isso que eu ia falar e desculpem aí pelo branco que me deu. Oi, gente, agora sou eu, né? Só me deixa saber se vocês estão me ouvindo, porque eu tô usando a internet do celular. Tá dando pra ouvir? Tá ótimo. Tá. Beleza. Então, o que eu vou falar é sobre educar para o sentido da vida. Porque a busca de sentido na vida é a principal força motivadora do ser humano. Ou seja, qualquer coisa que dá sentido à nossa vida, um motivo para você levantar da cama todo dia, é o que nos motiva no dia a dia. E educar as crianças e os jovens é uma missão nobre, porém é um desafio que os pais e os educadores enfrentam no dia a dia. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, sentido de vida não é uma coisa que você busca, é uma coisa que você constrói. E para se construir um projeto de vida, você precisa sonhar, planejar e viver se reconstruindo. É importante ter um sentido de vida bem construído na nossa individualidade, porque desse jeito você pode colaborar para um sentido mais significativo na vida das outras pessoas. E a educação na escola e na família, entre outras felicidades, entre outras finalidades, precisa ajudar o aluno a construir um sentido para a sua vida e fazer dele uma pessoa comprometida com a construção de uma sociedade melhor. Mas afinal, o que é um propósito? Porque muita gente fala de propósito de vida, mas nem todo mundo sabe o que é. É um desígnio, um alvo,
uma finalidade da qual que você nasceu para cumprir. E com isso fica uma reflexão. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você consegue ver claramente qual é a sua missão? O porquê você nasceu? E qual motivo te impulsiona a viver a sua vida? E tem um pensamento do Rubem Alves que é assim: todo conhecimento começa num sonho. O conhecimento nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina, brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso então lhe dizer uma coisa: conte-me seus sonhos para que sonhemos juntos. E aí, mais uma reflexão. Será que todos os alunos numa sala de aula têm mesmo um sonho? Ou será que eles só estão ali porque os pais mandaram? Será que eles já se descobriram enquanto pessoas? Porque muita gente pensa, quando você fala de sonho, logo pensa em conhecimento, sonho de uma faculdade ou de terminar a escola. Mas será que todo mundo que está na escola ou na faculdade tem mesmo um sonho? Ou só está ali porque acredita que é o padrão e é porque é o que todo mundo diz que é certo? E será que os professores estão dispostos, ou será que eles estão preparados para compartilhar os sonhos com os alunos? Ou isso é uma coisa que não se discute durante as aulas? E sobre a relação entre educação e sentido, os pais amorosos sempre desejam que seus filhos sejam felizes. Eu acredito que os professores também. Isso é tão natural que os pais costumam estar dispostos a sacrificar a sua própria felicidade para a felicidade dos filhos. Aqui já tem mais a ver com a educação familiar do que na escola, mas também tem tudo a ver, porque igual a Laiane falou, você precisa estar bem em casa para estar bem na escola, porque o psicológico trabalha todo junto. Porém, o que as pessoas que querem o bem das crianças, no caso, os pais ou professores, precisam lembrar é que desejar a felicidade de uma pessoa não é o mesmo que incentivá-la. Se você quer que uma pessoa seja feliz, você não precisa só falar, seja feliz, eu quero que você seja feliz. Isso não vai fazer muita coisa. Se você quer que o seu filho seja feliz, você precisa criar condições para que isso se realize. Não é algo fácil. E a dificuldade começa com o próprio entendimento do que significa felicidade. Até porque é muito comum uma confusão entre felicidade e satisfação imediata de impulsos e desejos. Atualmente, a gente está imerso numa cultura que estimula muito a busca do bem-estar e do prazer. E muitas vezes, sem perceber, é nesse pensamento que as pessoas acabam educando os filhos, o que leva a um resultado ao contrário do esperado. Ao invés de você ensinar o seu filho a ser feliz, você ensina ele a acumular prazeres momentâneos. Não é a mesma coisa. As pessoas que só conseguem se manter estáveis em situação de satisfação e contentamento não costumam ser pessoas felizes, muito pelo contrário. E trabalhar nas crianças o senso de dever, a empatia, autoconhecimento, são tarefas necessárias para que depois, no futuro, elas se tornem capazes de encontrar o sentido das suas vidas, de construir, melhor dizendo. E ao mesmo tempo, é preciso oferecer para elas, através da arte, da literatura, material criativo que as proteja do apelo de vida que a mídia compartilha, que a mídia compartilha hoje em dia, que estimula só satisfação momentânea e não felicidade de fato. E eu acho que era isso. Era isso que eu tinha para falar. Agora é com você, Vilma. Obrigada, Júlia. Que lindo. Nossa, Júlia, que reflexões interessantes, que perguntas interessantes que você jogou aí. No último módulo, nós falamos sobre propósito, não é, Jean? Mas talvez a gente possa até já trazer esse propósito agora para o último encontro do nosso semestre, antes do Natal. Fabiana, que bacana, Fabiana, a gente não está aqui para ser perfeito, né? E aí, às vezes, a gente tem um branco, e isso está tudo bem, né? Olha só,
Eu comecei a gravar com um certo atraso. Eu só me lembrei de gravar quando a Laene já estava falando. Mas foi combinado desde o começo, vocês sabem que todos os nossos seminários serão gravados, essa parte nossa de apresentação, porque vai depois ser disponibilizado para vocês. Então, eu não gravei o que o Jean falou, e eu gostaria que o Jean falasse novamente, bem resumidamente dessa vez, Jean, então, mas que você falasse novamente o que você falou. Não sei se vou conseguir exatamente com as mesmas palavras, né? Não precisa, é só dar um resuminho do seu resumo. No caso, eu quis dizer o quão importante é a psicologia positiva, é o bem-estar, o aprendizado, né? Eu posso, igual a Júlia falou, que a gente tem que criar ambientes, né, para isso. Eu vou contar uma experiência rápida, viu, que até vai ser bem interessante. Sou professor de física, né? Então eu fiz um teste, conversando com os colegas, né? No início de um curso preparatório de física, eu cheguei com turmas de 14, 13 anos, até para fazer o processo seletivo do IFE. Eu passei a primeira atividade para eles é chegar em casa e falar assim: mãe, pai, eu adorei física, né? A física é muito bom, física é muito fácil, né? E com esses pequenos atividades, né, de emoções positivas em relação à física, ao aprendizado, à construção histórica do conteúdo, esse ensino mais leve, o quanto que teve resultados positivos, né? Então, a Fabiana disse que a gente não precisa buscar a perfeição, mas todos somos capazes de fazer, de conseguir o que quer, né? De estar onde a gente deseja. Então, o bem-estar que cria-se na sala de aula, que cria com a conexão com o aluno, sempre trazendo emoções positivas nessa sala de aula, de uma maneira mais leve, eu tive um desempenho muito maior dos alunos. Então, é uma coisa engraçada que a maioria das pessoas falam que a física é ruim, matemática é ruim, mas no final do curso, a maioria dos alunos falava que o conteúdo de física era o mais legal, né? Então, essas atitudes, conseguimos reverter a situação que a física proporciona, né? Todo mundo chega e quando eles falaram com o pai que física é legal, física é fácil, todo mundo assustou com a situação, então a gente desconstruiu algo negativo e criou algo positivo nesses alunos. E a Júlia deu exemplo de educação de pais, de filhos, então é exatamente isso que eu falei no início, né? O tão importante que é a psicologia positiva, é o desenvolvimento para a educação. A gente precisa falou também de propósito de vida, colocar os propósitos alinhados, né? E isso faz com que a gente atinja o nosso potencial, né? Aumenta o nosso potencial. Então, isso vai influenciar no trabalho, na educação, no amor, e como o assunto hoje é educação, estudar, e isso é possível você estudar, é possível aprender, vai te levar a aumentar o seu nível, o seu potencial, né? Então, o seu potencial de aprender, estudar, esse seu potencial acadêmico vai se elevar depois que você aprender e aplicar as virtudes, as estratégias de psicologia positiva. Então, era isso, viu? Eu tentei falar, dei até um exemplo. E... Você me ouviu? Claro que eu ouvi. A Laene Tentei ser saiu. breve. Pois é, a Laene saiu. A Laene falou bastante sobre educação, porque o Uhum. nosso foco aqui é o seguinte: psicologia positiva ligada à educação. Já dei alguns cursos de psicologia positiva lá no Instituto de Extensão, que foi muito bacana, só de psicologia positiva. Dessa vez eu quis associar a educação, porque nós estamos buscando um jeito de ser professores nesse novo século e de construir um mundo novo diferente.
E eu devo dizer para vocês que quem vai fazer isso daqui para frente, bom, eu ainda vou ficar um tempo, mas são vocês que cada vez mais vão se tornando protagonistas da educação, enquanto a Vilma vai aos poucos se recolhendo. Isso é muito bacana. Eu estou em fim de carreira, vocês estão em começo de carreira. Então, vamos tentar já começar bem atualizado, porque às vezes eu vejo isso muito nos meus próprios alunos, né? Eu penso, eu falo assim, nossa, a senhora quase idosa, o quase idosa é minha neta que fala, vovó, você é quase idosa. Então, a senhora quase idosa aqui, muitas vezes, está ali atrás de novidades, descobrindo o que saiu de uma lei, de uma abordagem, de uma experiência que alguém criou, algum experimento, enfim. E eu vejo os alunos muito presos ao tradicional, muito preso a encher a cabeça do aluno de conteúdo. E ainda falar assim, quando eu falo assim, olha só, gente, a educação hoje, isso está na nossa lei de educação, não é a Vilma que inventou, a educação hoje diz que nós temos que formar o aluno integral. Está lá no artigo 205 da Constituição, com outras palavras, e no primeiro artigo da LDB. É formar o aluno integral. O ser humano, cabeça pensante, ok, vamos dar-lhe conteúdo? Sim, por quê? Porque não existe escola sem conteúdo, obviamente. Mas como é que nós vamos fazer isso? Eu sempre fui muito encantada com experiências alternativas, tipo Summerhill, Escola da Ponte, outras experiências que acontecem no mundo que trazem um jeito diferente de fazer. Não precisa ser só repetir a mesma coisa que se fazia 200 anos atrás. O professor lá na frente falando para o aluno ali, enchendo a cabeça dele de conteúdo. Claro que o conteúdo é importante. Fala assim, viu, como você se denominaria hoje? Talvez eu dissesse que siga uma abordagem crítico-social dos conteúdos. Até porque era quando eu fui fazer licenciatura, e eu fiz 2 licenciaturas, eu fiz a licenciatura em psicologia, e eu fiz a licenciatura em pedagogia. Então, o que naquela época, quem estava ali no domínio era o José Carlos Libânios, o Dermeval Saviani, pessoas que até hoje ainda são os teóricos que nós estudamos. Por quê? Porque são pessoas preocupadas com a educação, que enfrentaram momentos difíceis e que sempre estavam aí trazendo alguma coisa no sentido de para quem nós estamos fazendo a educação? É para os nossos alunos. Que tipo de alunos nós queremos formar? Quem nós queremos que eles sejam? Como que o nosso trabalho vai ser um trabalho de transformar o mundo? Não é só repetir e replicar. A gente estuda história, por exemplo, para entender como foi no passado, para a gente não repetir de novo. Então, espero que vocês... a educação positiva, ela é bem recente, né? A educação socioemocional é bem recente. A psicologia positiva, a educação positiva mais recente ainda. Então, eu vou falar disso, de uma educação positiva que nós temos hoje com o embasamento teórico da psicologia positiva, e achei bonito as meninas falando, tanto a Fabiana quanto a Júlia, o Jean também falou, a Laene, não é fazer tudo, permitir tudo. Não é disso que se trata. Muito pelo contrário. Se trata de uma educação integral. Não é tirar da educação o conteúdo, é como incorporar na educação uma educação para a vida. Como incorporar no conteúdo uma educação para a vida. Então, não sei se vocês sabem, através de lei, né? A nossa educação, ela é socioemocional. E isso a gente vê lá
na lei que diz que até 2020 todas as escolas teriam que estar adaptadas para essa educação socioemocional. Então, será que todas as escolas estão já nesse momento trabalhando de uma maneira diferente? Porque esse trabalho socioemocional é para ir para os currículos. Não é algo que o professor faz a mais porque ele é bonzinho ou porque ele está preocupado com a humanidade, mas habilidades que vão para os currículos, habilidades socioemocionais, seguindo essas diretrizes que estão lá na BNCC. Então, é documental, né? O foco, habilidades não cognitivas, porque o foco sempre tem sido as habilidades cognitivas. Então, habilidades não cognitivas relacionadas mais ao comportamento, à administração das emoções, que impactam de uma maneira positiva o indivíduo e a relação desse indivíduo, né, de cada um de nós, de cada um dos nossos alunos, com o mundo no qual ele está inserido. Então, essas competências, chamadas socioemocionais, elas ajudam os alunos a lidarem com os desafios e com as situações cotidianas. Então, eles devem, são habilidades, né? A educação precisa, então, através dessas competências, desenvolvendo essas competências, promover o pensamento autônomo do nosso aluno, promover as suas potencialidades por meio do quê? Do desenvolvimento do autoconhecimento, do autocontrole, da consciência social. Valores necessários no mundo de hoje, nos relacionamentos humanos, que eram importantes no mundo desde o começo da civilização. Solidariedade, amizade, responsabilidade, a colaboração, empatia, organização, ética, cidadania, honestidade. Isso, gente, deve ser ensinado. Quantas vezes eu ouvi alunos meus dizendo, mas professor, isso é obrigação da família. Gente, isso é obrigação de quem puder fazer. Sabe, a gente tem que pensar que as famílias mudaram. As mães trabalham fora, elas não ficam mais por conta de educar os filhos. Não quer dizer que a gente está tirando a responsabilidade da família. Mas os pais trabalham, as mães trabalham. Às vezes, dependendo da cidade que eles moram, eles viajam 1 hora, 2 horas, 3 horas para trabalhar e para voltar para casa à noite, esse tanto de novo. E as nossas crianças estão ficando abandonadas. Então, não é por maldade, nem da família, nem da sociedade como um todo, não é por maldade do próprio aluno, até porque a gente leva um tempo na vida para ficar mal, né? A gente não nasce mal. Então, são esses valores que são praticados, ou pelo menos estimulados nas escolas, que devem ser. Isso dizem, né, as novas diretrizes da BNCC. A gente tem que estar consciente que é lei, gente. Que é lei. Os alunos aprendem, então, dentro do currículo, como eu falei, a refletir e efetivamente aplicar conhecimentos e atitudes que são necessários na nossa vida e desde sempre, sabe? É a escola educando agora os corações, é a escola inspirando mentes, materializando projetos, contribuindo para a transformação dos nossos estudantes, através do quê? Da educação. Aí o mundo, a gente transforma o mundo pela educação. Há quanto tempo a gente ouve isso? Mas como? Só jogando conteúdo nas cabeças, sem desenvolver senso crítico, sem cuidar do emocional, sem cuidar dos corações, cuidar só das mentes. O conceito de aprendizagem socioemocional, ele não é recente, mas também não é antigo. Mas se a gente observar a história da educação ao longo da humanidade, né, ao longo do tempo,
sempre se buscou construir pessoas boas. Então, esse ensino socioemocional, ele foi formalmente desenvolvido há cerca de 20 anos, mais ou menos, por volta de 1994, nos Estados Unidos, por um grupo de pesquisadores. Olha que bacana, não é uma coisa governamental. Foram pesquisadores que queriam descobrir, será que se a gente fizer uma educação diferente, levando em conta o ser humano integral, será que não funciona mais? Mas de onde surgiu isso, gente? A gente tem lá no começo do século passado, todo o movimento da escola nova, que a gente tem escolas, as nossas escolas hoje, elas são muito tradicionais, mas não tem nenhuma 100% tradicional. Todas elas trazem alguma influência de alguma abordagem surgida depois do movimento escola novista. Então, foram pesquisadores da área da psicologia, da área da educação. Será que haveria benefícios se a gente começasse a usar a cuidar do ser integral, a tratar nosso aluno como pessoas integrais, corpo, mente, emoções, social? A gente tem alguns autores ao longo do século passado, os cognitivistas, os comportamentalistas, como a Laine falou, mas também nós tivemos aqueles que focaram no desenvolvimento, na potencialidade do ser humano, do aluno, do estudante, como Carl Rogers, por exemplo, que é da escola humanista. Então, as escolas e todo o sistema educacional há 30 anos atrás, tanto no Brasil também, gente, a gente teve programas incríveis aqui, não o programa nacional, mas programas de estados, né? O estado de Minas Gerais tinha uns programas bem interessantes, outros estados, prefeituras. Bom, principalmente o foco era a prevenção de drogas e a violência. E a gente vai ver nos Estados Unidos que, além da prevenção de drogas e violência, tinha uma procura pela educação moral e cívica e a educação sexual. Os nossos projetos também, eles abordavam muito a educação sexual. Então, seria uma estrutura de apoio para atender as necessidades dos jovens, apoiar um alinhamento de uma série de programas e iniciativas escolares que aconteciam de forma separada, juntar tudo num único programa. E aí esses pesquisadores americanos, eles criaram uma instituição, um grupo, né? Deram o nome para o grupo, não me lembro agora se era CASEL, como é que é, enfim. Mas o objetivo era esse. E tem uma série de estudos, né? Que começaram bem antes de 94, é quando surge publicações com o uso dessas expressões desses pesquisadores. Então, são estudos que começaram bem antes. E, enfim, esses estudos vão mostrando algumas vantagens do desenvolvimento emocional quando se investe no desenvolvimento emocional desse aluno. E, gente, o que acontece com os estudos normalmente saiu um estudo, que maravilha, e aí depois se esquece. Os próprios pesquisadores, eles vão pesquisando outras coisas. Então, sobraram aquele monte de estudos, né, de autores diversos, de lugares diversos, sobre uma educação socioemocional. E esse material ficou ali até que começaram a pensar, vamos estudar esse material? Isso se chama meta-análise, quando a gente vai analisar os próprios estudos. Então, na análise de todos aqueles trabalhos, resultados de pesquisa, esses pesquisadores perceberam que todo o esforço coordenado da associação socioemocional na rede escolar resultou no aumento de desempenho acadêmico. Então, estamos procurando desenvolver pessoas melhores. Ok. Como é que seria isso? Bom, mas ninguém tinha focado naqueles estudos
nessa parte do, será que aumentou o desempenho? E aí esses pesquisadores, esse grupo de pesquisadores começou a estudar isso. Bom, alguns estados nos Estados Unidos, né, alguns estados americanos, assim também como o governo federal, reconheceram o valor desses programas que haviam acontecido, o impacto positivo nos alunos e nas escolas, o que significa impactar a sociedade como um todo. E aí, então, vamos fazer isto valer na nossa rede federal de ensino, e todos, vamos transformar numa lei, ok? E isso que aconteceu aqui também. Então, nós temos a BNCC, que dizia que até 2020, as escolas todas deveriam estar adaptadas. Bom, e quais são os pilares ou princípios importantes de uma educação socioambiental? Autoconhecimento. A gente já falou de autoconhecimento, se a gente não falou, a gente vai falar ainda. Tem falado em outros grupos. Autoconhecimento. Gerenciamento. Autogerenciamento. Eu tenho que assumir minha responsabilidade, eu tenho que ser capaz de me gerenciar. Então, eu só consigo isso se eu me conheço. E se eu consigo, então, me conhecer melhor, eu consigo me gerenciar melhor. Com isso, tomar melhores decisões, com mais responsabilidade. E eu melhoro os meus relacionamentos e a minha consciência social. Isto e nos vários contextos, na escola, em casa, na comunidade de uma maneira geral, e aí os pais são convidados a se fazerem cada vez mais presentes nas escolas. Gente, pai, mãe, já estão cheios de problemas. Isso não significa que eu sou a favor deles terceirizarem os filhos, não. Eu não sou a favor deles mandarem os filhos para a escola e não se preocupar. Eu quero que eles participem. Mas quanto que nós já vimos, vocês não, mas eu, tanto como supervisora do Estado, como trabalhei num projeto, num programa em que eu era consultora e como professora. Gente, como que eu tenho visto, através do tempo, e ouvido professores dizendo que eles têm que ensinar conteúdo. É preciso a gente formar, porque os pais estão cansados, não estão fazendo, deveriam sim, concordo com todo mundo, concordo com vocês, mas se ninguém está fazendo, nós também vamos olhar e dizer, tá, os pais não estão fazendo, mas eu não sou obrigada a fazer. Não, a nossa educação é muito clara quanto a isso, as nossas leis dizem, a formação integral é o ser humano, é a cidadania, é o ser humano inteiro. Bom, claro que no passado houve movimentos e abordagens pedagógicas que tratavam a educação socioemocional de diferentes formas, né? Hoje, o foco é a autoconsciência, é o autogerenciamento, que leva a quê? Né? Por que a gente insiste nesse autoconhecimento, nesse autogerenciamento? Uma maior sensibilidade em relação aos outros e ao aumento de comportamentos pró-sociais. Então, ainda mais que nós vivemos numa era de um individualismo exacerbado, de falta de solidariedade. Eu lembro não é recente não, tá? Mas também não é muito antigo não. No Japão, acho que era no Japão, na China, não me lembro bem agora, então tá bem. Depois, se eu achar essa história, uma notícia, eu passo para vocês. Então, tem câmeras em todos os lugares, e aí é uma rua, tipo uma feira, tipo um calçadão, mas onde carros trafegam também. E tinha uma loja que a mãe tinha levado a criança, ela sempre levava, e a criança sai para a rua ali, que é um calçadão, na verdade, e vem uma Kombi, uma van, não me lembro bem, vem e atropela essa criança. E a criança está lá caída, o motorista para. E aí parece que o motorista pensa,
e ele pensa e passa em cima da criança e vai embora. Aí vem a mãe, pega aquela criança toda quebrada, enfim. E aí conseguiram depois encontrar o motorista e perguntaram para ele por quê. Se ele percebeu que ele tinha atropelado a menina e por que ele continuou, por que ele passou em cima dela. Ele disse que percebeu sim que tinha atropelado, e aí ele pensou que se ela morresse, ele ia gastar o valor do caixão e do enterro. Mas que se ela sobrevivesse, ele ia ter muito problema com a justiça. Então era mais barato passar em cima da criança e matá-la logo de uma vez. E aí foi uma época que o país lá resolveu, então, incluir no currículo escolar uma disciplina chamada solidariedade. Olha só, gente. Ah, mas nós brasileiros somos muito solidários. Nós brasileiros temos nos tornado muito egoístas também. Aquela solidariedade, companheirismo, aquela ajuda constante de cidades pequenas, a gente vê isso nas cidades grandes. Eu não moro em prédio, mas quem mora em prédio conhece todos os vizinhos. Se alguém está gritando, está, sei lá, alguém chorando, você vai lá perguntar o que está acontecendo? Ou você finge que não está ouvindo? Bom, o aprendizado, ele sempre acontece no contexto social, né, gente? E a gente aprende porque tem um outro ser nos ensinando. Porque a gente está convivendo com outros seres humanos. E é importante que ele aconteça em ambientes seguros e saudáveis. Então, os 4 que falaram antes de mim falaram isso com outras palavras. É diferente, né, de pessoas que eu tenho visto por aí, gente, se dizendo especialistas em educação socioemocional, se dizendo especialistas em educação afetiva. É importante a gente tomar muito cuidado, por quê? Porque eu tenho visto muita gente falando tanta besteira, porque virou modinha. Virou modinha, os espertinhos, eles resolvem, criam um cursinho e aparecem. Gente, é um trabalho muito sério, tá? A gente chegou nessas informações, nesse conhecimento, porque muita gente se envolveu em pesquisa, observou, deu a vida pela educação, tá? Não é possível separar os aspectos sociais e emocionais de processos de aprendizagem, não porque a gente acha, baseado em pesquisas. Então, estudar muito, estudar o assunto, ainda está valendo, né? Ainda está valendo estudar os clássicos da psicologia. Bom, na verdade, tanto nos Estados Unidos, eles têm os requisitos dessa educação socioemocional no seu documento maior lá, na sua base norteadora da educação, quanto o Brasil com a BNCC, propõe trabalho em equipe, empatia, cooperação, uma série de valores que vão fortalecer o caráter e que são necessários para as demandas do século XXI. Como vamos fazendo isso? Aluninho chamando professora de tia, não. Ficar abraçando e beijando os aluninhos, não. Ficar elogiando o tempo todo, não. Vamos aproveitar os nossos conteúdos, por exemplo, lá no começo, principalmente lá no começo, mas desde que esteja no currículo, que leitura, compreensão de textos, você pode trabalhar isso muito efetivamente, né? Explicar os aspectos dessa educação no formato instrucional. Nos Estados Unidos, inclusive, se avalia o tanto que foi aprendido. Atividades de todas as matérias. Qual a metodologia adequada para trabalhar esse assunto? Dentro de que matéria eu vou colocar isso? Então, quando eu falo assim, nossa, virou moda, eu fico vendo um tanto de gente que não é da área da educação, que não é da área da psicologia, falando um monte de besteiras e conseguindo dar cursos para escolas variadas, eu fico pensando, mas ele conhece metodologia? Ele conhece o funcionamento do ser humano, o desenvolvimento da criança, do adolescente?
sobre o nosso ciclo de vida. Não é implicância, não, gente. É muito sério. É melhor não fazer do que mexer com os sentimentos dos outros, de filhos dos outros, de qualquer jeito. Apoiar o comportamento positivo na escola. Ok, como que a gente faz isso? Elogiando? Não, gente, tem muitas formas da gente fazer isso. Depende do que a gente pretende, né? Nos Estados Unidos, o foco é prestar mais atenção nas virtudes do que no comportamento. Desenvolver mais as virtudes do que comportamentos. Por quê? Gente, comportamento é treino. Vamos lá, repete lá 21 dias. Faz isso, faz isso, faz isso, depois de 21 dias vira automático. Um dia depois vocês podem me perguntar por que 21 dias. Bom, e 7 dias já resolve, já melhora. Comportamento é automático, não tem consciência. E nós queremos consciência. Para isso, vamos ensinar os valores. Valores, eles impulsionam mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento não mudam valores. Então, valores influenciam as mudanças de comportamento, influenciam nas nossas tomadas de decisões. O que precisamos, então? Igual lá nos Estados Unidos. Por que você está falando dos Estados Unidos, viu? Querendo ou não querendo, eles estão na nossa frente nesse sentido. Focar em compreender, focar em desenvolver valores que promovem comportamentos positivos e relacionamentos saudáveis. Para quê? Integrar a educação socioemocional a todas as áreas do currículo, em todas as séries da educação básica. Bom, e isso facilita muito o trabalho dos professores, né? Vou falar nisso, gente, no módulo 4, nós vamos falar das forças de caráter, que são um ponto fundamental da psicologia positiva. Nos Estados Unidos, as forças de caráter, elas são ensinadas e elas são reforçadas na escola, por meio da leitura, da escrita, da fala, da colaboração com os colegas, ali nas rotinas escolares de forma ali tranquila, natural, para contribuir com a busca, com a construção do clima escolar que nós desejamos. Como? Vamos permitir aos alunos aprenderem a partir de uma variedade de virtudes. Se for lá, Sponville fala de 18 virtudes. Se vocês forem estudar outros filósofos, outras pessoas que falam de virtudes, vão encontrar uma variedade de virtudes. Então, permitir aos alunos aprender a partir dessa variedade de virtudes que existe no mundo e dos valores, características que podem ser, por exemplo, os pontos fortes de personagens. Não precisa de transformar a coisa numa coisa dolorosa. Personagens que a gente conhece, da ficção ou não, quais os seus pontos fortes? Histórias que a gente conta, né? Reforçar quais as virtudes que a gente está vendo ali naquelas histórias, vídeos, né? E, claro, também, a gente não vai abrir mão das instruções diretas. Por isso, os planos de estudo, eles precisam de ser flexíveis. Eles precisam de ser um suporte para os professores fornecerem aos alunos instruções diretas, práticas, vivências de experiências, trocas de experiências. E lá nos Estados Unidos, tem avaliações que vão garantir que a criança compreendeu, que vão perceber o crescimento do aluno em relação a esse tipo de conhecimento. Tá? À medida que as escolas implementam esse tipo de coisa, de programas com foco na formação integral, né, a gente vai, e com o estudo das virtudes, com o trabalho das virtudes, a educação ela se torna mais positiva. Os pais se envolvem mais com as atividades que eles têm que fazer em casa. Assim como o Jean deu um exemplo, assim a gente precisa fazer, sabe? Há uma maior compreensão dos valores quando a gente consegue envolver
a família, a comunidade de alguma forma, falando de todas as áreas da vida. Então, normalmente, o que as escolas fazem? Fala mal dos pais dos alunos. Quando o pai do aluno vem para a reunião, o que a escola fala? Fala mal dos alunos. Aí o pai já está cansado, a mãe já está cansada, já está cheio de coisas para resolver. Só vai na escola para ouvir as mesmas coisas, as mesmas palavras que desvalorizam seus filhos. Quem vai se esforçar para isso, gente? Quando a gente começa numa educação positiva, numa educação afetiva, numa educação socioemocional, que a gente muda o foco, muda a nossa forma de agir, a gente começa a mudar o nosso ambiente. Claro que existem virtudes que são extremamente mais importantes aqui do que lá. Eu vou trabalhar aqui as que são mais importantes aqui, mesmo que a outra escola trabalhe outras, não importa. Qual é a necessidade dos meus alunos? É claro que em alguns momentos, alguma determinada força de caráter se torna mais importante, mais valorizada, mais necessária. Igual daquela história que eu contei, que aconteceu na China, acho que foi na China mesmo, em que, de repente, foi necessário criar uma disciplina chamada solidariedade, porque estava faltando solidariedade. E aí, teve reportagens naqueles dias que mostravam que mostrou uma pessoa, uma velhinha caindo do ônibus. Perguntaram para os homens que estavam em volta, por que você não ajudou? Porque se eu encosto nela, se ela cai, se machuca, e eu encosto nela tentando evitar que ela caia, e ela cai, ela pode alegar na justiça que eu derrubei ela. Então, uma série de fatores, uma personalidade, a Laiene falou disso, de uma personalidade ansiosa, de uma personalidade que, de repente, traz transtornos e que são exacerbados na escola e que a gente pode começar a lidar com eles de uma outra forma. Então, a gente está numa sociedade ansiosa, deprimida, medrosa, com medo até de ajudar as pessoas. Bom, então, importante ver quais as necessidades do aluno, dessa escola, desse lugar aqui. Então, às vezes, vamos trabalhar, sim, de formas diferentes, com conteúdos diferentes, porque as situações são diferentes. Claro que as virtudes clássicas, e são delas que se trata a psicologia positiva, porque, como o Jean já falou lá no primeiro encontro, da onde surge essa escolha dessas 6 virtudes, do fato de que elas são bem prevalentes em várias sociedades. Elas apareceram em todas as sociedades que foram pesquisadas, todas as culturas que foram pesquisadas. Bom, é claro que surgem, de vez em quando, necessidade de alguma outra que nem é tão clássica, ok? A gente está aqui para agir dentro da realidade, gente. Não é para trazer mais um conteúdo irreal. Não é para trazer um conteúdo que não dá para colocar em prática. Não é para trazer mais um conteúdo apenas para dar questões abertas ou de múltipla escolha no dia da prova. É para mudança de atitudes, mudança comportamental, sim. Né? Quando eu falei lá, é melhor trabalhar as virtudes do que o comportamento, eu não disse que não é para mudar comportamento, é para mudar comportamento, sim. Mas a partir de dentro, sabe? Por isso a gente vai enfatizar a importância, obviamente, de todas as virtudes. O foco, sempre, sempre, qual é a necessidade do meu aluno. E para isso, gente, temos que cuidar dos professores, treinar professores. São os professores que têm que ser os primeiros a estudar. Sabe, até o Cláudio Naranja, ele é um psiquiatra, sei lá, do Chile, eu acho. Ele já foi até indicado o Prêmio Nobel da Paz um ano atrás aí. Ele diz, o aluno aprende mais facilmente qualquer conteúdo com uma didática afetuosa. E é verdade, gente. Quem não quer agradar, estando num lugar que é bem tratado e bem cuidado? Então, para o Cláudio, o educador,
ele tem a função de levar o aluno a descobrir, a refletir, a debater e constatar, na prática, na vivência. Professores, eles devem se aproximar dos alunos de uma forma mais afetiva e amorosa. Igual os professores de escolas primárias, né, da escola fundamental, lá dos anos iniciais, lá da escola infantil, da educação infantil também. Bom, na verdade, o professor só vai conduzir o aluno ao autoconhecimento, respeitando as características de cada aluno, se ele também se olhar, também se ele se autoconhecer. Educar pelo amor exige autoconhecimento por parte do professor. Conhecer as suas emoções, estar consciente das suas emoções, especialmente aquelas chamadas negativas, e as suas limitações. É se cuidar, obrigação do professor, se cuidar, buscar o seu aprimoramento, para ele se dedicar aos seus alunos da mesma maneira que ele faz com ele. Como o professor vai ser amoroso e cuidadoso com o aluno se ele não é com ele mesmo? O que ele faz de bom para ele? Ele descansa o suficiente? Vamos esquecer, salário, gente, não é justificativa. Ser uma carreira mal reconhecida também não é justificativa, porque a gente escolhe ser professor. Professor precisa de treinamento, a gente passa anos em treinamento, né? A gente vai para uma faculdade, vai fazer uma licenciatura, antes fazia escola normal, enfim, a gente se prepara, a gente escolhe. Vilma, então eu vou ter que ficar feliz com as condições de trabalho? Não, a gente luta por elas. Mas a gente faz o mesmo trabalho, com a mesma qualidade, se as situações fossem ideais. É a nossa responsabilidade. Nós não estamos numa profissão qualquer. Bom, o mesmo acontece naquilo que hoje chama de educação afetiva, né? A gente já sabe que nós, como professores, influenciamos o comportamento e a aprendizagem dos nossos alunos. A nossa disposição, a nossa capacidade para conviver de uma maneira positiva e honesta com os nossos alunos depende da gente também ser capaz de adaptar o nosso comportamento e as nossas atitudes. Ser mais empático, ser mais honesto, justo, mais otimista. Vilma, como eu vou ser mais otimista se eu tenho os piores alunos? Eu tenho ouvido isso, gente, há 30 anos. Os professores dizendo, mas eu fiquei com os piores alunos. Eu, Vilma, não importa quem são os meus alunos. Eu já digo para mim, antes do primeiro dia de aula, eu tenho os melhores alunos do mundo. E sabe uma coisa incrível? Eles se comportam como se fossem os melhores alunos do mundo, porque é a expectativa que eu tenho para eles. E eles se comportam, porque a maior parte da nossa comunicação com os nossos filhos, marido, namorado, esposa, pais, alunos, é através do inconsciente. Então, se você acredita que ele não vai ser capaz, que você tem os piores alunos, para que você vai se dedicar aos piores? Eu não, eu sempre digo que eu tenho os melhores. Espero que a partir de hoje, vocês também digam que vocês têm os melhores alunos do mundo. Tem um texto do Platão, de 2000 anos atrás, sobre os jovens de hoje. O título é Os Jovens de Hoje. Se você ler, você vai ver que fala a mesma coisa que falamos hoje. É atualíssimo. Pegar aquele texto e dar para vocês, com o nome de uma pessoa qualquer da atualidade, vocês vão acreditar, porque a descrição é igual. Gente, adolescente tem que ser rebelde, adolescente tem que fazer as coisas diferentes, questionar, porque senão o mundo não anda para frente. Nós já passamos por isso. Cada geração faz o mundo andar um pouquinho por isso. Vilma, mas você está falando que a gente não é honesto, está falando para a gente ser honesto? Gente, a honestidade, ela está em tudo. Qual é o conceito que a gente tem de honestidade? É só pagar conta um dia? Não. Sabe, decretar
O fracasso do nosso aluno no primeiro dia de aula é desonesto. Fingir que está dando aula e não dar é desonesto. Dar atenção àquele aluno que senta na frente, que aprendeu tudo, que estudou em casa, que chega sempre com um sorriso, ao invés de dar para aquele que me traz problemas e que mais precisa de mim, é desonesto. Então, nós mesmos, professores, precisamos aprender sobre as virtudes e as forças, sabe? Na verdade, tudo isso que eu falei está relacionado com o quê? Com o sucesso ou fracasso do desempenho nosso, do nosso desempenho na nossa função de ensinar. Nós, para sermos bons professores, precisamos melhorar a pessoa que nós somos. Bom, o que é essa educação afetiva? Capacidade de compreender os aspectos não intelectuais da personalidade de cada pessoa, aprender a lidar com as próprias emoções e lidar com as emoções dos outros, formar vínculos. Formar vínculos. Você é responsável, sim, pelo futuro desse aluno. Viu? Os outros professores também, todos nós, a sociedade também. Sabe? Quebrar o ciclo. Às vezes, nosso aluno está se sentindo tão sozinho, tão rejeitado. E somos nós que vamos quebrar esse ciclo de rejeição que o nosso aluno vive. Bom, eu gostaria muito de continuar falando mais sobre isso e vou fazer isso num outro momento. Eu acho que agora nós vamos... Acho que eu vou interromper. O que vocês acham? Vilma continua o raciocínio dela, vamos falar mais? Eu acho que não, né? Da próxima vez eu foco na psicologia positiva. Eu vim falando da BNCC, vim falando da psicologia, da educação socioemocional, da afetiva, enfim, dei exemplo dos Estados Unidos. E da próxima vez eu foco mais, então, na educação positiva. Ok, gente? Então, eu vou fazer aqui agora, vou parar de gravar, para que vocês possam fazer perguntas, ou vocês acham que as perguntas também são importantes a gente gravar, as perguntas e respostas?